Existem pessoas que são muito atraídas por coisas sobrenaturais, por manifestações divinas, por milagres, por sinais e prodígios. E existem muitas igrejas e religiões que pregam isso abertamente e que marcam uma reunião para isso acontecer. E como as pessoas estão precisando, existem tantos brasileiros, tantas pessoas de tantos países passando por dificuldades, passando por problemas, procurando respostas. Muitos vão atrás dessas propagandas, desses ensinos. E existem resultados, obviamente, quando as pessoas se concentram sua crença, sua fé, seu magnetismo mental, podem se sentir melhores, podem receber algum insight, alguma certeza de alguma coisa. Isso pode acontecer, obviamente. E eu também não nego o fato de que Deus, com seu poder, com sua misericórdia, responde orações em muitas reuniões de fé, reuniões de oração. Ele pode mostrar uma intervenção na sua vida, intervenção na área física da pessoa, na saúde da pessoa. Isso é inquestionável, eu vejo isso muitas vezes acontecer. Mas nós precisamos de refletir um pouco sobre essa busca de milagres, essa busca de intervenções sobrenaturais, até onde ir com isso, se é para fazer isso mesmo. E por que você está procurando a Deus? Por que você procura Deus? Porque as pessoas procuram intervenções sobrenaturais. Há diversos motivos e não esgotaria o assunto se eu falasse os motivos que as pessoas têm. As pessoas têm suas dores, suas necessidades, como eu já aventei aqui nessa fala. Mas só para ilustrar uma situação acerca da presença de Deus, a conexão com esta presença, a que podemos comparar isso? Eu vou citar uma ilustração. Uma certa pessoa estava visitando um hospital, era um hospital pequeno, não era um hospital suntuoso, era simples, era o horário de visitas, muitas visitas estavam ali, e essa pessoa percebeu que entre as pessoas que estavam visitando, os seus pacientes, os seus queridos e amigos que estavam ali internados ou fazendo algum tratamento, havia duas mulheres, uma filha e uma mãe assentadas juntas. A mãe, obviamente, estava ali em repouso, se recuperando. Só que uma coisa que chamou atenção para o observador daquela cena é que as duas estavam em silêncio. Elas estavam sem falar, sem conversações, mas o que ele percebeu, o que era notório, é que a mãe e a filha estavam confortáveis daquele jeito, uma em frente à outra, sentadinhas ali, calmas. Elas estavam simplesmente curtindo a presença uma da outra. Não precisavam de palavras, nem de muitos atrativos para isto. Só o fato da filha estar ali visitando a mãe e a mãe estar ali desfrutando a visita da filha e a filha desfrutando a presença de sua mãe, isso falava mais, traduzia mais sentimentos do que mil palavras bem faladas. Então, isso daí serve para um exemplo de que a procura de manifestações divinas, procura de sinais e de prodígios, muitas vezes pode ficar apenas no nível de procura e não se tornar um verdadeiro desfrute da presença extraordinária daquele que é a origem de todas as coisas. Isto aconteceu, essa procura de sinais aconteceu na época de Jesus. Quando você lê em Marcos capítulo 8, versículo 11 a 13, e você pode até pausar o vídeo para dar uma lida neste texto de Marcos, o Evangelho de São Marcos, capítulo 8,
versículo 11 a 13. Você vai ver ali que alguns homens que eram alistados entre o partido principal da religião da época foram até Jesus pedindo provas de que ele era o Messias, de que ele era o enviado por Deus que eles estavam esperando. Eles foram ali, então pediram que Jesus fizesse sinais. Esses homens desse partido religioso, na verdade, eles estavam procurando provas contra Jesus. Porque o que mais acontecia na caminhada de Jesus ali naquela região eram milagres, eram manifestações de uma realidade superior a esta que nós vivemos. Jesus trazia consigo manifestações de uma realidade restauradora para o ser humano. Porque Jesus foi enviado à humanidade para resgatar, para puxar, para atrair os seres humanos para uma vida transformada, uma vida salva, uma vida libertada. E é claro que Jesus não fazia sinais e prodígios para se exibir, para se tornar famoso, mas isso acontecia pelo fato dele ser o próprio Filho de Deus e dele trazer a mensagem do reino de Deus. Só que os fariseus queriam provas, queriam formas de pegar algum motivo contra Jesus. Eles vieram procurando sinais e prodígios não porque eles queriam buscar a Deus, não porque eles queriam realmente uma prova de que Jesus fosse aquele que Deus havia prometido, mas eles queriam, na verdade, outras coisas com este argumento. E com isso a pessoa desagrada a Deus. Se você quer saber uma forma de desagradar a Deus, é ir a Deus, ou buscar Jesus, ou até ir na religião buscando formas de criticar. A gente vê pessoas que vão a alguma religião, a algum encontro religioso, com o celularzinho ali ligado, para filmar e depois postar aquele culto, as falhas ou os erros de forma crítica para o mundo ver. Não está aqui no mérito se devemos fazer isto ou não. Muitas vezes existem igrejas e religiões que estão fazendo coisas estranhas mesmo e que precisam se reciclar. Mas o fato é que também existem pessoas que vão a uma reunião para pegar alguma coisa ali para criticar. E necessariamente aquela reunião, aquele encontro, não está ali enrolando os outros, não está ali enganando, mas está ali transmitindo a mensagem de transformação para que as pessoas venham a se unir a Jesus. Eu já passei por isso, pessoas que vinham às pregações que eu fazia, às reuniões que eu estava à frente, pessoas que iam ali porque estavam de complô com um grupo crítico e que queria armazenar para si uma coletânea de discrepâncias que eles queriam que fossem discrepâncias nas minhas falas, nos meus ensinos. Isso porque eu sempre acreditei numa realidade restauradora, poderosa, sempre acreditei e preguei sobre isso. E vi muitas intervenções, muitas melhoras nas vidas das pessoas por causa desta realidade, que é o reino de Deus. E por eu crer muito nisso, falar e orar pelos que estavam sofrendo, estavam com algum problemas, eu fui muito criticado porque eu era interpretado como alguém que seguia alguma vertente doutrinária de outros movimentos evangélicos que tem por aí. Nunca viam pelo lado bom. Eu reconheço também que eu impactava o meio ambiente que eu estava, porque eles não estavam acostumados, eles eram mais apegados a tradições dogmáticas, a tradições litúrgicas, e queriam as coisas mais certinhas dentro daquelas tradições. Talvez tenha sido um descuido da minha forma de executar a missão a que eu estou aqui, que é a missão de transmitir a mensagem para levar as pessoas ao encontro com Jesus. Só que essa transmissão vinha acompanhada de manifestações.
Então as pessoas vinham às reuniões desta forma, de uma forma assim crítica, ou os que não eram críticos passaram a ser fomentados por este grupo, que eu falei, esse grupo que fazia um complô, e assim por diante. E como eu não tinha muitas vezes paciência para tolerar esses comportamentos, eu às vezes confrontava essas atitudes. Eu confrontava, falava a verdade, era sincero, mas isso também nem sempre é muito bem visto. Então as pessoas às vezes vêm de uma forma a desagradar a Deus. E Jesus deu um suspiro quando os fariseus chegaram até ele e pediram: nós queremos ver sinais. Que sinal o Senhor nos dá para nós sabermos quem o Senhor é? E naquela hora Jesus nem respondeu de uma vez. Se você ler o texto aí, você vai notar que o evangelista Marcos, ele frisa esse aspecto físico de Jesus quando ele dá um suspiro, esse aspecto comportamental. Jesus dá um suspiro e ele nega o sinal. Ele fala: não vou dar nenhum sinal para vocês, não vai haver sinal para essa geração. Ele responde mais ou menos dessa forma. Você lê o texto está aí para você ler mesmo na Bíblia. O que nós estamos aqui é comentando sobre essas prisões que as pessoas criam para elas mesmas. Prisões que são feitas de crenças em que elas se baseiam para seguir a religião ou seguir alguma filosofia de vida. Crenças que levam essas pessoas a estarem debaixo de sistemas que se alimentam de poder, que se alimentam de multidão, se alimentam de poder aquisitivo. E a humanidade muitas vezes é presa por esses sistemas, sejam esses sistemas governamentais, sejam sistemas educacionais que prendem as pessoas ali, não querem que elas ultrapassem certas linhas que eles colocam. E Jesus estava acima dessas linhas, por ser ele o enviado de Deus para nos libertar desses sistemas de ilusão e de dominação. Então é importante isso, você entender isso, né? Os fariseus não entenderam isso, muita gente não entende isso. É importante, se você quer uma intervenção de Deus na sua vida, você entender que muitas vezes a gente quer que Deus faça alguma coisa, mas porque a gente está preso por influências ou por nossa mente mesmo, nossa forma de pensar, quando na verdade a situação exige que nós mudemos da forma de pensar. Nós precisamos mudar de coração, mudar os pensamentos para realmente nos achegarmos a uma intervenção muito maior na nossa vida. Então é importante, diante disso tudo que eu estou dizendo, é importante você se aquietar. Lembra do exemplo que eu citei das duas mulheres naquele hospitalzinho ali, as duas quietas, uma na presença da outra, porém em paz, porém satisfeitas, porém se sentindo bem uma com a outra. Então é importante você se aquietar na presença de Deus. O sentimento de bem-estar que vem desse aquietar-se não é apenas um sentimento, mas é a experiência de ver que Deus é muito maior que nossas palavras, é muito maior que nossas orações. Essa atitude de se aquietar na presença de Deus está escrito em um dos salmos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então note bem que Deus mesmo falou neste salmo que nós devemos nos aquietar para perceber a grandeza de Deus acima de todos os sistemas internacionais, humanos e tudo que é no planeta, tudo que é ao seu redor. Você precisa parar de ouvir a voz do mundo. Você precisa de se libertar dessas muitas manipulações. Existem muitas manipulações, muitas influências, direcionadas ou não para
captura da nossa mente. Existem muitas, com intenção de nos envolver ou sem intenção, são só influências que vêm e vão. Então nós precisamos aquietar nossa mente, aquietar nosso consciente e tentar aquietar até o nosso interior mais profundo, nosso inconsciente. Silenciar nossa mente para adorar a Deus. Para a gente adorar a Deus é preciso a gente desenvolver pensamentos de agradecimento, de gratidão. É dessa forma que a fé vai se despertando, vai se tornando mais intensa em nós. Quando nós confiamos em Deus, nos tornamos humildes perante Ele. Esta, sem dúvida, não era a intenção dos fariseus da época de Jesus. Eles não estavam ali com humildade. Eles já não queriam mesmo o Messias, não queriam o Mestre. Eles estavam procurando uma forma de capturá-lo, de jogar Jesus mais ainda contra o sistema legal deles lá. Mas para você ter fé, ter uma fé intensa, é preciso esse quebrantamento, este silêncio, essa abertura de consciência na presença de Deus, esse derramamento de alma na presença de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Que Deus está atento à fé. A fé é a forma, é o equipamento espiritual que Deus concede aos seres humanos, que vai ajudar a abrir nossa visão para uma nova realidade, que vai nos levar a ver a direção, em direção à graça de Deus, a nos ligar à graça de Deus, ao favor dEle, à bênção dEle. Então não há milagre que vai ser feito para estas pessoas que ficam simplesmente procurando poderes, sinais, prodígios, que vai dar direcionamento à vida delas. Porque a direção para o nosso viver que nós precisamos não é uma explosão de curas e poderes, mas é sim nós nos humilharmos diante da presença de Deus e de reciclarmos nossa forma de pensar, nossa forma de agir com o nosso próximo, no dia a dia, essa reciclagem interna, interior. O profeta Isaías disse que não é a mão de Deus que está encolhida para que não possa salvar. E não é os seus ouvidos, não são os seus ouvidos que estão surdos para que ele não possa ouvir. Mas são os nossos pecados que nos impedem de ver a verdadeira manifestação ou as manifestações de Deus. Então a mão de Deus não está encolhida, mas são os nossos desvios, nós que temos barreiras. As sociedades têm muitas barreiras, desde barreiras culturais até barreiras egóicas, que as afastam de ver intervenções, ações da mão de Deus na vida deles, ao seu redor. Então nós precisamos não ficar presos a questionamentos, a conflitos insolúveis, procurando falhas e erros. Nós precisamos sim nos colocar humildemente na presença de Deus e abrir nosso coração e buscá-lo no nome de seu Filho Jesus Cristo. Os fariseus não podiam ter isso porque eles não estavam acreditando que Jesus fosse aquele que Deus enviou, o representante maior acima de todos os profetas, que Deus colocou ali para eles poderem ter acesso aos propósitos de Deus para a vida deles. Eles não estavam aceitando isso, não estavam acreditando nisso. Eles queriam consertar as coisas do jeito deles e estavam consertando do jeito errado, como nós também. A gente fala dos fariseus, mas existem milhares de fariseus hoje em dia e que não são como aqueles às vezes são até mais zelosos que muita gente hoje em dia que fica usando o nome fariseu para julgar os outros. Nós precisamos seguir em frente em nossa vida, procurar com sabedoria, com fé,
a resposta de Deus para a sua vida. Você precisa parar de tentar arrumar as coisas, o mundo, consertar o mundo, abraçar o mundo com a mão, com as pernas, com os pés. Você não vai resolver todos os problemas de uma só vez. Talvez o que precisa é você dar um passo agora, seguir em frente. Dar um passo já vai ser importante. Senão você nunca vai resolver seus problemas. Uma coisa de cada vez. A primeira coisa agora é você vir a Deus com fé, com humildade, aquietar essa balbúrdia no seu coração e começar a se concentrar na presença de Deus. Talvez agora você possa ler um texto bíblico, esse que está aí diante de você, seguir em frente nessa leitura com calma e fazer uma oração, uma prece simples para que o Senhor ligue você a Ele. Você se ligue a Jesus. Você se livre de todos os seus preconceitos religiosos ou ateístas ou ideológicos e você se ligue a Deus através de Jesus. Graça e paz para você.